até os versículos anteriores, e hoje nós vamos do versículo 10 ao versículo 12. Todos acharam aí? Diz assim o texto sagrado. Paulo está falando para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo: mas você tem seguido de perto meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Versículo 12 será o versículo que nós iremos falar nesta manhã. Ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós precisamos, ó Deus, nesses dias, ouvir a Tua voz, ó Deus. Eu clamo a Ti, ó Deus, que os nossos dias não se tornem como os dias de Samuel, onde a raridade ouvir a Tua voz. E diz os mais antigos, ó Deus, que quando o Senhor, que castigaram a nação, os antigos pregadores disseram, Pai, para que o povo não ouça a Tua voz. Eles diziam que isso é um castigo para a nação, quando a Tua palavra não é ministrada. Nos livra disso, Senhor. Nos ajuda nesta manhã. Toma o Teu povo aqui nesta manhã, cansado, Deus, dá para perceber, por conta das lutas, dificuldades do dia a dia. E nesta manhã nos ajuda, Deus, para que o Teu povo saia daqui animado, renovado, na expectativa, na esperança que um dia o Senhor vai voltar e não haverá mais sofrimento. Nos ajuda nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Meus irmãos, é notório que existe um desânimo invadindo a vida de muitos crentes. E parece que a coisa está se generalizando a cada dia, não só em uma igreja, em outra, mas quase em todas as igrejas. Ao conversar com alguns crentes, percebo isso. Ao observar a maneira que muitos se portam na hora do louvor, percebo isso. Às vezes, na hora da exposição da palavra, nós percebemos isso. Mas também não quero generalizar, pois da mesma forma também tenho visto que também existem crentes animados que eu converso, que têm passado por lutas, mas estão firmes no Senhor. E quando converso, percebo isso, quando observo o culto que eles prestam a Deus, o interesse pelas Escrituras, eu percebo que há esse ânimo. Mas na grande maioria o quadro é esse: muitos estão desanimados. E qual é o motivo? Eu estava perguntando para mim mesmo desse desânimo. E sem dúvida alguma são as lutas do dia a dia. A luta contra o pecado, isso cansa. A busca por uma vida de santidade, a luta contra o diabo, contra a nossa natureza, a falta de dinheiro, a insegurança que vivemos hoje por conta dessa crise, as informações do dia a dia. E poderiam continuar aqui numerando várias coisas que durante os anos se tornam, eu posso dizer, os sofrimentos do dia a dia. Coloquei assim aqui no meu esboço. Então, tentar se manter firme no Senhor diante de tudo isso, e muitas vezes não conseguir, gera em nós um enorme desânimo. Agora eu quero fazer uma distinção. Quero deixar algo muito claro nesta manhã.
O desânimo que eu estou tratando aqui nessa manhã em relação às coisas de Deus. Ou seja, são pessoas que estão desanimadas em relação ao reino de Deus. São pessoas que estão desanimadas para vir à igreja, para louvar a Deus, para orar, para ler a Bíblia, para ouvir uma mensagem. O desânimo das pessoas em relação ao reino de Deus. Então, muitos que têm observado estão desanimados com o reino de Deus, mas não estão desanimados com o reino deste mundo. É nesse ponto que eu quero enfatizar nessa primeira parte. Não é um desânimo geral, mas em relação às coisas de Deus. Um pequeno exemplo simples, que é muito pertinente. Tem pessoas que dizem o seguinte: poxa, eu trabalho tanto e fico tão cansado para ir à igreja domingo pela manhã. Fato, isso acontece. Mas muitos desses prontamente acordariam bem cedo para ir, uma praia. Meus irmãos, não tenho nada contra ir à praia, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Ou qualquer outro lugar para se divertir. Não existe nenhum problema nisso. Estou falando diante de Deus, não estou falando sobre isso. Só estou querendo mostrar que o desânimo que muitos de nós estamos alegando é em relação às coisas de Deus. Pois tenho observado que tem muitas pessoas dizendo que estão desanimadas para vir à igreja, para vir a uma reunião de oração, para vir um estudo bíblico, mas não estão desanimadas para outras coisas. Não há desânimo, não há cansaço para ir numa praia, como eu falei, no sábado de manhã ou domingo pela manhã, para ir a um estádio de futebol, ver um jogo, para ir a uma festa. Então o desânimo não é geral, tem sido em relação ao reino de Deus, tem sido especificamente em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, agora na Olimpíada, que foi muito legal, para o Rio de Janeiro, eu acompanhei pela televisão. Mas eu ficava observando o Boulevard Olímpico, que ficava cheio, vários tipos de pessoas, muita gente lá, estavam muitos crentes também, para estar lá havia um certo sacrifício, e não tem nada de errado, estar lá, porque de fato era legal, ver aquelas pessoas ali, foi muito legal mesmo, e havia um sacrifício, mas a questão é que quando é para o reino de Deus, muitas vezes nós não vemos esse sacrifício, não vemos esse ânimo. Então eu quero começar nessa mostrando para vocês que este desânimo que muitos dizem não é geral, em relação às coisas de Deus, ao reino de Deus. Agora, eu não sou nenhum imaturo para não compreender que para as coisas de Deus há uma verdadeira guerra do diabo contra nós. Isso é fato. Quando você se propõe a vir à igreja, obviamente que o diabo vai fazer alguma coisa para que você não venha. Isso é fato. Quando você se propõe a vir a uma reunião de oração, várias coisas acontecem. O diabo não vai ficar com os braços cruzados, Vai haver uma guerra. Quando você se propõe a estudar a Bíblia, no início do ano eu tenho um desafio. Vocês devem ter percebido aí que tem sido muito difícil. O diabo ele não vai ficar parado olhando. Então, de fato, existe essa guerra. Guerra essa que não existe quando você se propõe a não vir à igreja. Não existe guerra. A não vir a reunião de oração, a não ler a Bíblia. Mas, por outro lado, eu estava pensando sobre esta guerra. Ninguém aqui que de fato é filho de Deus está em desvantagem contra essa guerra, nessa guerra contra o diabo. Não, nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem a Bíblia, você tem a oração, você tem a igreja. Então ninguém aqui é coitadinho, Às vezes o diabo tenta colocar isso, você não consegue, não. O problema é que muitos não querem guerrear e logo se entregam. Então eu concluo essa primeira parte dizendo que
99% das pessoas que se dizem hoje desanimadas na igreja estão desanimadas com as coisas de Deus e não com as coisas desse mundo. E o principal fator deste desânimo são os sofrimentos do dia a dia que se tem acima. Os sofrimentos. E nós, como filhos de Deus, temos que considerar a questão do sofrimento em nossas vidas. Temos que refletir sobre isso. Temos que entender sobre isso. Pois observe o que Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo, versículo 10 ao 12. Eu vou ler mais uma vez, em especial o versículo 12. Paulo diz para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança. Aí ele começa: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição, olha só, suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aí no versículo 12 ele diz: de fato, Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Primeira coisa que Paulo fala: de fato, ou seja, na verdade, Timóteo, a realidade, Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, filho. Não tem jeito, ele está dizendo. Você está vendo o meu exemplo. A Bíblia Viva, que é uma versão diferente, diz o seguinte: sim, o sofrimento virá da parte daqueles que odeiam a Cristo Jesus, sobre todos que decidiram, eu gosto dessa palavra, levar uma vida piedosa para agradar-me. Temos que refletir sobre o que Paulo falou. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem deseja viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem decide, isso fala de atitude, quem se coloca para viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem jeito, passarão por sofrimentos. Viver uma vida piedosa em Cristo seria viver para honrar a Cristo, na igreja, no trabalho, na faculdade, na rua. Seria viver uma vida de obediência. Isso é viver uma vida piedosa. Viver uma vida temente a Ele. Procurar viver uma vida santa, procurar ser um crente autêntico de verdade. Isso é desejar, é decidir viver uma vida piedosa. Então, se você nesta manhã decide, deseja viver desta forma, ou seja, viver piedosamente, se prepare para sofrer. Não tem jeito, eu não posso enganar vocês, eu tenho que explicar o motivo de sofrimentos que muitos estão passando aqui. Se prepare para sofrer, para ser perseguido pelos homens, é isso. E óbvio pelo diabo, que também odeia a Deus e nos odeia. E não quer que ninguém aqui viva uma vida piedosa. Não tem como fugir disso. Essa verdade na vida do crente que busca, que decide, é uma regra. É uma regra, é uma regra. Claro que tem benefícios, mais à frente a gente vê isso. Esse slogan que algumas igrejas colocam na frente da igreja: pare de sofrer, isso é história para boi dormir. Historinha, não existe isso. Não existe isso. Se você que está aqui nesta manhã decide, como diz na versão bíblica, né, na Bíblia Viva, viver uma vida piedosa, se você decide, você vai sofrer. Se você deseja viver uma vida piedosa, acorde todo dia, sabendo que o diabo vai te perseguir e vai usar pessoas contra você. Não quero intimidar, você não tem que ficar com medo por conta disso, mas ficar ligado e entender os sofrimentos, pois Satanás não quer que ninguém aqui viva uma vida piedosa. Meus
irmãos, olhem para os crentes mais piedosos da Bíblia. Olhem para a história da igreja. Eles sempre sofreram. Quando os crentes nos dias de Pedro começaram a estranhar os sofrimentos que eles estavam enfrentando por serem crentes fiéis, crentes piedosos, vamos ver o que Pedro falou para ele. Primeira carta de Pedro, abra aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, 21. O Sandro está ministrando essa carta às quarta-feiras, mas ele ainda não chegou aqui. Depois ele vai detalhar melhor aí. Mas eu quero apenas mostrar aqui, veja só o que Pedro falou para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, sofrendo por conta do cristianismo deles. 1 de Pedro 2, 19 e 21. Olha só o que Pedro fala, pastor Pedro, acharam aí? Diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Não é vantagem. Mas se vocês, Pedro fala para os crentes daquela época, mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Versículo 21. Para isso o quê? A vida de sofrimento. Vocês foram chamados. Aí ele apela para o exemplo maior. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o quê? Exemplo, para que sigam os seus passos. Meus irmãos, o sofrimento faz parte da linguagem bíblica. E Pedro deixa claro que é louvável diante de Deus sofrer injustamente. Que coisa chata isso, saber disso. Às vezes você vai no seu emprego e procura fazer tudo certo, ser um cristão piedoso, um crente autêntico de verdade, e você se acha injustiçado, você sofre por isso. O diabo se levanta contra você, levanta pessoas, mas o motivo é que você está procurando viver uma vida piedosa lá no seu emprego. Mas continue assim, continue firme, mesmo sendo injustiçado, porque isso é louvável a Deus. Isso é evangelho. Ele vai contra, aquilo que o mundo ensina. Às vezes as pessoas não entendem, poxa, a igreja passa por tantas dificuldades, os crentes daquela igreja sofrem tanto. A causa desses sofrimentos é justamente isso. Aqueles crentes decidiram viver piedosamente, portanto, vão sofrer. O próprio Jesus falou para a igreja em Esmirna, falou para o pastor de Esmirna, conheça as suas aflições. As pessoas ficam indignadas porque morrem tantos crentes lá no Oriente Médio. Na internet está mostrando agora, crentes decapitados. Por que eles sofrem tanto? E às vezes o sentimento que temos é de pena por eles, pena da igreja lá. Mas a grande verdade é que a igreja ocidental aqui é digna de pena, pois a igreja oriental está apenas seguindo os passos do Mestre Jesus, ou seja, sofrendo. Versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Lá mais à frente, no capítulo 4, 1 de Pedro, do versículo 12 ao 19, Pedro continua falando para aqueles crentes que estavam surpresos com os sofrimentos. 1 de Pedro 4, do 12 ao 19, ele diz: amados, não se surpreendam. Acharam aí? 1 de Pedro 4, 12 ao 19, ok? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Gravem isso. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também,
quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou com quem se intromete em negócios alheios. Versículo 15, isso é importante, ou seja, temos que sofrer como cristãos e por Cristo. Não estou falando de sofrer porque você se enrolou financeiramente. Não é esse sofrimento que eu estou dizendo que você tem que sofrer, ou porque você tomou uma decisão errada. Não é dessa maneira, não é isso que Pedro está falando, ou por causa do seu jeito de ser. Não, estou falando de um sofrimento que virá sobre a sua vida pelo fato de você viver piedosamente em Cristo Jesus. Esse sofrimento, sim, sofrer por Cristo, é agradável e louvável a Deus. E se nós aqui na igreja continuarmos nessa linha, ou seja, de procurarmos viver um cristianismo sério, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós iremos sofrer. A igreja vai sofrer, pois de algum modo seremos perseguidos e sofreremos. E ele continua, versículo 16 ao 19: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio, o pecador? Versículo 18 não dá a ideia de que você tem que conquistar essa salvação. A ideia aqui é que você é salvo, mas ela precisa ser consumada, até a volta de Cristo. E nesse processo é difícil, não é fácil. Versículo 19: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar. Meus irmãos, isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Ouça o que eu vou dizer nessa manhã. Existe um Evangelho pregado aí fora, que é outro Evangelho. Existem igrejas aí fora que homens estão pregando um Evangelho diferente. Alguns eu creio que até por ignorância, mas outros de maneira maldosa. E sabe o que Paulo fala sobre isso? Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Olha só o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Abra aí para você acompanhar. Gálatas 1, do 6 ao 8. Paulo falando para a igreja da Galácia: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Versículo 8: mas ainda que nós, e Paulo se inclui nisso, ou anjos dos céus, preguem um Evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo é totalmente radical em relação àqueles que pregam um Evangelho diferente. E vocês podem atestar o que eu estou falando nessa manhã. É só você ligar a sua TV e você verá que muitas igrejas, não generalizando, mas muitas igrejas estão pregando um Evangelho diferente. E jamais irão pregar uma mensagem como essa, porque eles pensam que falar sobre isso assusta o povo. Mas o fato é que o sofrimento faz parte da vida do cristão e está explícito no Evangelho. Agora, voltando para o texto lá de 2 Timóteo 3, versículo 12, Paulo deixa algo muito claro aqui também. Versículo 12, voltando para 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, como eu disse, se você deseja viver piedosamente, não compete a mim julgar você, mas você deve fazer esse autoexame. Será que eu sou salvo? Será que eu sou regenerado? Será que eu nasci de novo? Será que de fato eu sou filho de Deus? Pois não é natural para um filho de Deus não querer viver uma vida piedosa, mesmo sabendo que irá sofrer. Não é natural.
Você não está conseguindo, mas você não desiste. Você continua buscando esta vida. Então, se ao fazer essa pergunta, nesta manhã você reconhece que ainda não é salvo, toma uma decisão nesta manhã. Você anuncia, faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e certamente essa vida piedosa vai ser aguçada em você. Amém? Agora eu tenho boas notícias para aqueles que estão buscando viver piedosamente e por conta disso estão sofrendo. Tem boas notícias também. Observe o que Paulo disse à igreja de Corinto. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 ao 18. 2 Coríntios 4, 5 ao 18. Paulo é um bom exemplo, de sofrimento. Eu estou citando ele nesta manhã. 2 Coríntios 4, do 5 ao 18, ele diz, está falando para a igreja: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós somos escravos de vocês, ele fala para a igreja, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Porque os outros homens que estavam pregando na igreja de Corinto se achavam tal. Então Paulo começa a mostrar que este poder está em vasos de barro. Versículo 8: de todos os lados somos pressionados. Então ele começa a falar aqui: mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 10: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, porque a sua vida também se manifesta em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: creio, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Versículo 14: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Versículo 15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso não nos animamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aí Paulo fala no versículo 17, marque aí na sua Bíblia, olha só o que ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. A carta de 2 aos Coríntios, Paulo foi obrigado, entre aspas, a fazer uma autodefesa do seu apostolado, pois existiam homens falsos mestres que estavam se levantando contra ele, colocando dúvida na igreja sobre Paulo. E a igreja não estava querendo aceitar o apóstolo Paulo. Olha só que coisa estranha para nós ouvirmos isso. Então Paulo precisa fazer uma autodefesa e com isso ganhar a confiança dessa igreja e livrá-los das mãos desses homens, desses falsos mestres. E Paulo mostra para eles o quanto ele sofreu para que eles vivessem. Por isso que ele diz no versículo 10, 11 e 12: trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E Paulo continua no versículo 15 e 16: tudo isso, ele diz, é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus.
não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo começa a mostrar o quanto ele sofreu por aquela igreja. Toda a sua trajetória de sofrimento e aflições tem por alvo não a sua própria glorificação, mas a vida da igreja. Mas o que eu quero mostrar a vocês é o que de fato mantinha Paulo de pé ante os seus sofrimentos. É isso que está em voga nesta manhã. É isso que eu quero mostrar, esse detalhe que fazia esse homem de tantas lutas, sofrimentos. Veja o que ele declara no versículo 17. Olha só, olha o detalhe. Pois os nossos sofrimentos leves, e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, ou seja, os sofrimentos. Mas, meus irmãos, se observarmos os sofrimentos que ele passou, talvez você diga, mas os seus sofrimentos não foram leves. Na verdade, foram pesados. Mas por que será que ele considerava seus sofrimentos leves? Por que será? Vamos ver aí, em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 22 a 33, só para você ter uma noção de alguns sofrimentos que Paulo passou. 2 Coríntios 11, do 22 ao 33, para você entender o que ele está se referindo ao leve sofrimento. Ele diz, continua a sua defesa: são eles hebreus? Paulo pergunta. Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Aí Paulo, muito irônico, diz: estou fora de mim para falar desta forma, porque eles não eram servos de Cristo. Está ironizando. Ele diz: eu ainda mais. Aí ele começa: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite em dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome. Olha o apóstolo Paulo, passou fome e sede, e muitas vezes, não poucas vezes, fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento, olha só o que ele fala, diariamente. Sabe o que é isso? Uma pressão interior, a saber, a minha preocupação. Olha só, a coração pastoral com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco, que não se escandaliza, que eu não me queime por dentro, se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei nas mãos dele. Por que será que Paulo considera esses sofrimentos leves? Por que será? Porque na verdade, irmãos, o peso da glória eterna está sendo produzido por esse sofrimento, os tornam leves. Paulo está olhando para a ressurreição. Então, a fé que foi gerada em Paulo por causa desses sofrimentos cria essa expectativa da volta de Cristo, da ressurreição, que é um peso maior em relação aos sofrimentos que se tornaram leves. Quanto mais ele sofre, produzindo nele uma fé que o faz crer que aquele que ressuscitou vai ressuscitá-lo também. É isso que mantinha Paulo firme. Esse peso, ou seja,
seja, saber que ele iria ressuscitar, tornava os sofrimentos que ele passava muito leves. Olha só a visão de Paulo. Versículo 13 e 14 de 2 Coríntios 4, voltamos lá, para você entender. 2 Coríntios 4, versículo 13 e 14. E Paulo agora vai se reportar ao Salmo 116. Há um homem que estava sofrendo muito, ele diz: está escrito, estava no Salmo 116, creio, por isso falei. Aí ele diz, com esse mesmo espírito de fé, ou seja, do salmista, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Glória a Deus por isso. Aí ele fala no versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que eles, ou seja, os sofrimentos. Na verdade, os sofrimentos não eram leves, eram pesados, mas por conta da glória vindoura, da ressurreição, da fé que foi gerada em Paulo, os sofrimentos se tornaram leves. Que coisa tremenda, que visão espiritual. Os que desejam viver piedosamente vão sofrer perseguições, mas se crermos como Paulo creu em Jesus, que Jesus ressuscitou e que Ele nos ressuscitará, isso nos levanta. Os nossos sofrimentos se tornam leves perante esse grande peso, ou seja, a nossa ressurreição. Você está sofrendo? Pense, creia, Jesus ele vai voltar. Se você morrer hoje, não importa, Ele vai te ressuscitar. Quando você tem essa visão eterna dos céus, da ressurreição, todos os nossos problemas se tornam leves, porque esse peso é bem maior. Precisamos crer nisso. Os nossos sofrimentos não serão para sempre. Um dia morreremos sim, mas ressuscitaremos. E esse peso de glória, saber que vamos ressuscitar, é maior do que os nossos sofrimentos. A igreja evangélica precisa aprender isso. Porque se nós não acreditarmos nisso, vai ser difícil. Porque toda semana é uma luta, um sofrimento, vai continuar. A não ser que você não queira viver piedosamente. Quando cremos nisso, quando temos o mesmo espírito de fé que o salmista e Paulo tinha, conseguimos prosseguir mesmo diante dos maiores sofrimentos que na verdade se tornam leves. E coisas vão piorar no Brasil. Hoje é local que eu estou falando. As igrejas que se propõem a viver piedosamente vão sofrer. Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 18, ele diz o seguinte: considero, Romanos 8, 18, se você quiser anotar, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É para isso que eu tenho que olhar, irmãos. Meus irmãos, todos nós aqui passando por lutas. Eu passo, a minha esposa passa, nosso irmão passa, todos. Mas você não precisa desistir. Não, continue firme, crendo que isso vai passar. Paulo diz, mas acerca desse sofrimento, no verso 17 de 2 Coríntios 4, ele diz que esses sofrimentos são momentâneos. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que ele diz isso? Porque aquele que ressuscitou vai voltar e nos ressuscitará também. Por isso são momentâneos. Talvez para nós, crentes do século XXI, falar sobre ressurreição seja um pouco estranho, mas para um homem que faz tal declaração no versículo 11 não é. Pois nós, ele diz, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Meus irmãos, Paulo diz que seus sofrimentos são momentâneos, porque ele sabe que é um forasteiro nesse mundo. Ele sabe que ele é um estrangeiro, que é um peregrino.
É essa noção que devemos ter diante dos nossos sofrimentos. Eles são momentâneos, pois breve eu não estarei mais aqui, pois sou estrangeiro e sou forasteiro. Jesus voltará para nos buscar e não haverá mais sofrimento. Se você não viver nessa atmosfera, os seus sofrimentos sempre serão muito pesados. Versículo 18, do capítulo 4 de Coríntios, ele diz, finalizando aí essa parte: assim, fixamos os olhos naquilo que, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, já que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e produzem para nós uma glória eterna que pesa mais que os sofrimentos, assim, aqui está o sentido da palavra assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, Paulo, antes das lutas, dos seus sofrimentos, ele sempre olhava para o alvo, a eternidade. Meus irmãos, esses sofrimentos que enfrentamos aqui na terra são transitórios. Eles têm um tempo de atuação. Portanto, precisamos viver na expectativa da volta de Cristo. Por isso a preocupação com as músicas, com as mensagens, para que vocês não percam essa expectativa da volta de Cristo, da nossa ressurreição, pensando como será estar face a face com o Senhor. Como será ter uma vida incorruptível? Como será isso? Sempre olhando para a eternidade. Essas coisas são eternas, portanto devemos viver olhando para elas. Paulo falou para a igreja de Coríntios: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15:19. Se é somente para esta vida, ele diz, que temos esperança em Cristo, ele diz, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Nossa esperança está na eternidade. Eu quero concluir essa mensagem citando 2 Timóteo 3,12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu pergunto para você nesta manhã: o que você deseja? Viver piedosamente e sofrer? Ou não viver piedosamente e não sofrer? A escolha é sua. Agora, viver piedosamente não gera somente sofrimentos, mas gera também comunhão com Deus, santidade, crescimento espiritual, intimidade com Deus. E acima de tudo, viver piedosamente uma vida que agrada a Deus. Portanto, é isso que eu quero para a minha vida, independente dos sofrimentos que eu vou enfrentar. Eu decidi, eu desejo, eu quero, com a ajuda e a graça de Deus, viver uma vida piedosa, mesmo sabendo que muitos sofrimentos ainda continuarão a vir sobre a minha vida. Amém? Feche seus olhos, vamos preparar para a ceia. Na Simone.